Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um capítulo bem específico, o movimento abolicionista. Ele está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Aquele psicografado pelo Chico Xavier, atribuído ao espírito Humberto de Campos. É uma fonte com um olhar diferente. Exatamente. A ideia do livro é essa mesma, sabe? Misturar a história que a gente conhece com uma camada de interpretação espiritual. E a nossa análise hoje vai focar nisso. Como essa fonte específica descreve a atuação tanto de figuras históricas quanto de entidades espirituais, tipo o guia Ismael, nesse processo todo do fim da escravidão aqui no Brasil. Entendi. Então o objetivo é mergulhar nessa visão espiritual da abolição, seguindo o que o livro conta, né? Destacando quem ele aponta como chave na Terra e no plano espiritual. Vamos lá. Por onde o livro começa essa história? Olha, o livro situa o começo disso tudo no Brasil logo depois da Guerra do Paraguai, já no segundo reinado com Dom Pedro II. O argumento é que aquele período de relativa paz depois da guerra, ele criou um clima mais propício para as ideias abolicionistas ganharem força, sabe? E menciona também que o imperador tinha ali o apoio de estadistas importantes. E a parte espiritual, como ela entra nesse comecinho? O texto fala nos gênios tutelares. O que seria isso, segundo o livro? Então, segundo a fonte, esses gênios tutelares seriam espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, que inspiravam as figuras importantes da época, políticos, escritores, ativistas. Nomes como Castro Alves, Luiz Gama, o Visconde do Rio Branco, José do Patrocínio, são citados como gente que recebeu esse empurrãozinho espiritual para a luta, né? E aí cria um contraste interessante. De um lado, esta influência mais progressista, e do outro, claro, a resistência dos fazendeiros mais conservadores. E a Princesa Isabel? Qual é o papel dela nesse cenário descrito pelo livro? O livro descreve ela de um jeito bem forte, como alguém que já tinha uma missão espiritual definida, sabe? Destinada mesmo a ser a figura principal para concretizar a abolição aqui, no plano terreno. Quase uma predestinação na visão da obra. Mas não foi um caminho fácil, né? Tinha barreiras. O livro fala da preocupação do Dom Pedro II com uma guerra civil. Tipo como aconteceu lá nos Estados Unidos. Como essa tensão aparece? Sim, esse medo do imperador é um ponto bem central no relato. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que a princesa Isabel sancionou como regente, Ah, ela já era regente nessa época? era, na primeira regência dela. Então, essa lei é mostrada como um passo relevante, claro, mas gradualista demais, talvez. Uma tentativa de avançar sem causar aquela ruptura violenta que ele tanto temia, mas que, assim, não resolvia a questão de vez. E é aí que a tal influência espiritual direta fica mais clara no relato. O livro fala das falanges de Ismael. Poderia explicar o que seriam essas falanges e a função delas, segundo a fonte? Claro, dentro do contexto do livro, Falanges de Ismael se refere a grupos de espíritos bem organizados sob a liderança de Ismael, que a obra apresenta como o guia espiritual do Brasil, né? A função específica deles seria, então, garantir que essa transição para a abolição acontecesse de forma pacífica, sem a guerra civil que preocupava Dom Pedro II. E o livro conecta isso direto com o começo do trabalho de evangelização do espiritismo, mencionando até a FEB, a Federação Espírita Brasileira, como parte desse esforço para unir os corações na tarefa. Chega a detalhar como essa intervenção teria acontecido? Olha, narra até um suposto diálogo entre Ismael e Jesus. Nesse diálogo, Jesus teria reforçado que era urgente libertar os escravos, instruindo Ismael a preparar os espíritos aqui na Terra, os encarnados, e mobilizar as forças lá do plano espiritual para garantir que tudo desse certo pacificamente. Uau! E como tudo isso leva à Lei Áurea, em 1888? Bom, o livro descreve um clima de muita expectativa, muita tensão em 1887. Ainda tinha mais de 720 mil pessoas escravizadas, né? Um número enorme. Aí ele narra um afastamento estratégico de Dom Pedro II do trono, bem no comecinho de 1888, e atribui isso também à influência espiritual. Ah, interessante. Pois é, isso faz com que a princesa Isabel assuma a regência de novo, pela terceira vez.
E o governo que aprovou a lei, como ele se formou? Então, forma-se o ministério chefiado pelo João Alfredo, e a fonte descreve os membros desse ministério como espíritos nobilíssimos, agindo sob inspiração divina para levar a missão adiante. E aí, finalmente, em 13 de maio de 1888, a lei que extinguia a escravidão de vez é apresentada e sancionada pela princesa. O livro descreve a cena dela cercada de entidades angélicas e misericordiosas na hora de assinar. E as reações? Como o livro mostra isso? Descreve cenas de muita alegria popular, claro, o símbolo disso é o José do Patrocínio se ajoelhando agradecido, mas fala também de celebrações no plano espiritual. Menciona uma onda de claridades compassivas, multidões de seres invisíveis presentes, incluindo o próprio Ismael ali, junto da princesa. A abolição é vista não só como lei, mas como um marco divino mesmo, uma carta de alforria dada por Jesus, e o destaque é ter sido conquistada sem guerra, é? E o relato termina olhando para o futuro, reconhecendo o potencial daqueles que foram libertos, usando a linguagem da fonte, a sub-raça negra, na construção do que o livro chama de pátria do Evangelho. É importante a gente entender essa linguagem como parte da visão da obra e da época, né? O ponto central ali é mostrar a abolição no Brasil como um triunfo espiritual diferente, justamente por não ter tido a guerra civil que outros países tiveram. Nossa, essa perspectiva espiritual sobre a abolição, como o livro detalha, realmente adiciona uma camada. Bem diferente à história que a gente costuma estudar. Fica a reflexão, né? Como essa interpretação, que coloca agentes espirituais e missões divinas no meio dos acontecimentos, conversa ou até entra em choque com as análises históricas mais tradicionais, aquelas que focam mais na economia, na sociedade, na política da época. É uma questão profunda, sem dúvida, para a gente continuar pensando em como diferentes narrativas constroem o sentido de um mesmo fato histórico.